Olá, igreja! A paz do Senhor Jesus, que bom encontrá-lo mais um dia, mais um domingo e em especial nesse Dia dos Pais. Meus parabéns aos papais da igreja, homens valorosos que receberam essa dádiva de Deus. Eu acho que não existe experiência maior na vida do homem do que ser pai. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Ore comigo nesse momento em favor dos pais, em favor da igreja. Senhor, meu Deus, eu quero nesse momento, Pai, te pedir que tu possas, Senhor, abençoar a vida destes homens, Senhor, que receberam de ti a dádiva de serem pais. Senhor, que tu possas estar enchendo-nos de sabedoria, enchendo-nos, Senhor, de amor, nos dando, Senhor, conhecimento, força, coragem suficiente, Senhor, de maneira a cumprir essa missão tão nobre que o Senhor nos deu. De maneira que sejamos, Senhor, referência na vida dos nossos filhos. Referência, Senhor, que mostre a tua face. Referência, Senhor, de maneira que os nossos filhos vejam a ti nas nossas vidas. Então, nos abençoa continuamente. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa, Senhor, aos meus irmãos que neste momento estão nos assistindo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Meu querido, nesse momento você tem a oportunidade de estar ofertando. Vamos ofertar nesse momento, as contas da igreja vão aparecer. Você tem agora a oportunidade, de maneira virtual, de honrar ao Senhor com o teu dízimo e com a tua oferta. Então, faça isso com muita alegria, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem te dado. Amém? Que Deus em Cristo continue te abençoando, que você tenha um domingo maravilhoso com a sua família. Que Deus abençoe. Se eu disser que não tenho pecado, engano a mim mesmo. E a sua verdade não habita em mim. Se eu disser que não
Eu quero, nesse dia especial, parabenizar a todos os papais, lembrando de quão preciosa, quão valiosa é a missão que o Senhor confiou a nós. A você que é pai, você que já é pai, você que será pai, você que tem essa missão dada pelo próprio Deus, eu quero parabenizar você e pedir que Deus continue abençoando sua vida, de maneira que essa missão seja realizada, seja cumprida segundo a vontade de Deus. Que possamos, como pais, expressar aos nossos filhos o caráter do nosso bom Deus. Então, Pai, que você esteja buscando em Deus, dependendo de Deus, conhecendo Deus cada vez mais, para que você possa, com muita excelência, cumprir com a sua missão, com a missão tão honrosa, com essa missão tão gloriosa que Deus confiou a você e a todos nós. Parabéns pelo seu dia, que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Queria saber como você está. Começamos mais um momento aqui de ministração da palavra e com o nosso coração alegre por sabermos que o tempo de voltarmos ao nosso culto presencial se aproxima. Lembrando aos irmãos que até agora a nossa programação, a nossa data de retorno é dia 6 de setembro. Então nós temos aí ainda mais uns domingos até chegarmos dia 6 de setembro, se o Senhor assim nos permitir. Mas eu creio que já está bem mais perto, né? Então que continuemos com o nosso coração esperançoso, confiante, sabendo que o Senhor conduz todas as coisas e está diante de nós. Como está você? Como está a sua casa? Como está a sua família? Vai tudo bem? Espero que sim. Espero que você esteja firmado, que você seja perseverante aí na palavra, na oração e esperando aí pelo trabalhar do Senhor. A palavra que nós vamos ler, texto que nós vamos meditar nesse momento, se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4. É uma passagem muito conhecida, uma passagem bastante conhecida, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante, até o versículo 41. Essa passagem, esse episódio, ele é narrado pelos outros dois evangelistas também, Mateus e Lucas. Mas eu vejo que Marcos ele aponta mais alguns detalhes, ele é mais detalhista, ele amplia mais esse episódio tão relevante, tão importante para as nossas vidas. Vamos ler o texto? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Nos diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, ou na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, inerrante, suficiente, eficaz, poderosa. Que esta palavra esteja em nossos corações, que possamos caminhar a cada dia conhecendo-a e aplicando a nossa vida. Eu oro para que esse texto agora lido, Pai, possa, através desse texto, o Senhor esteja falando aos nossos corações, trazendo-nos lições
e que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina a cada dia, a cada momento. Abençoa o teu povo. Eu oro pela tua igreja, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, nos sustentando, segurando em nossas mãos. Nós oramos, Senhor, por esse momento que temos passado, por esses dias difíceis. Eu oro pelos irmãos que têm enfrentado a enfermidade, outros que estão passando por situações difíceis de necessidade, de emprego, tantas outras situações que têm assolado a vida de muitos dos irmãos. Nós oramos nesse instante para que o Senhor venha abençoá-los, visitá-los, que o Senhor esteja intervindo na vida de cada um, ó Deus, mostrando e dando a cada um entendimento da tua palavra, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor continue com a sua mão estendida sobre nós. Se conosco, pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema para a nossa reflexão é perigos na tempestade. Nós temos aqui, como eu já disse, um episódio, uma história que você já ouviu, né? Conhece, já leu, eu creio que diversas vezes, uma história muito conhecida de todos nós. Jesus, depois de ensinar os seus discípulos, ele vem no capítulo anterior, vem falando sobre o reino, falando das parábolas do reino, ele vai falando e explica aos discípulos. Depois de um tempo de ensinamento, de muita teoria, agora era a hora da prática, né? Jesus agora conduz os seus discípulos para uma aula prática, para um tempo de prática, para saber se de fato eles tinham aprendido, né? E é assim na nossa vida, quando nós somos ensinados, instruídos teoricamente, sempre nós temos a oportunidade de aplicar aquilo que nós aprendemos. E foi assim. Por isso que Jesus permitiu que os seus discípulos passassem por aquela situação difícil. E assim na nossa vida, Jesus permite que passemos por situações desafiadoras, adversas em nossa caminhada. E o objetivo é nos ensinar, trazer-nos aprendizado. Você que talvez esteja passando por uma situação difícil, o Senhor tem sim o objetivo de fazer com que possamos aprender, venhamos crescer, e também esse é um tempo, é uma excelente oportunidade para nós aplicarmos o que nós conhecemos, aplicarmos o que nós temos aprendido. Com certeza, Jesus sabia daquela tempestade. E mesmo assim, ele propõe aos discípulos, ele traz aqui uma direção aos discípulos para que eles atravessassem o mar, o lago, e eles fossem para a outra banda, para o outro lado, o lado leste do mar. E certamente o objetivo era fazer com que eles passassem por essa experiência. Vários, você já, talvez na sua leitura, no seu estudo sobre esse episódio, você já ouviu, aprendeu algumas lições por diversos pontos aqui que foram destacados. E esse texto sempre trouxe algumas curiosidades para mim particularmente. O fato de Jesus, o fato da reação dos discípulos diante da tempestade. Quando Jesus chama a atenção, Jesus chama a atenção dos discípulos, isso mostra que não era essa a resposta que os discípulos deveriam ter diante daquela tempestade. Jesus os exorta, aqui não os louva por procurá-lo, mas simplesmente ele os censura, demonstrando assim que eles estavam com medo. E ele faz aqui uma pergunta: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão tímidos? Ou seja, não era, apesar da tempestade, escute só, apesar da tempestade, apesar do barco estar sendo ali já enchendo de água, o vento soprando, toda aquela situação, já era noite, Jesus disse: olha, não tem motivo para isso, não tem motivo para isso. Então, a atitude dos discípulos não era aquela que Jesus esperava que eles tivessem. Os discípulos têm uma reação diferente.
E é sempre bom nós analisarmos qual é a nossa reação ao passarmos por tempestades. Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a sua atitude? Como você tem reagido diante de uma situação adversa, diante de uma tribulação, diante de uma situação complicada? A gente talvez poderia, em alguns momentos, usar o texto e lembrar, olha, os discípulos fizeram realmente uma coisa certa, eles procuraram Jesus, mas nessa situação, no contexto aqui, o que Jesus, pela exortação de Jesus para com eles, não foi aqui não é um entendimento, um aprendizado, uma lição para nós. Eles estavam tendo uma outra postura que Jesus vai censurá-los pela falta de fé. E o que é curioso também nesse texto, eu acredito que você, quando leu, você já ficou aqui pensando, por que Jesus dorme, né? Jesus está dormindo na polpa, na parte de trás, enquanto o vento está soprando, aquela situação toda, e ele consegue dormir em meio à tempestade. Com certeza isso tem um grande ensinamento para todos nós. Só que os discípulos não estavam entendendo praticamente nada. Aquela situação de Jesus não era compreendida pelos discípulos ao ponto deles duvidarem de Jesus ou reclamarem dele. Jesus, nós estamos morrendo e o Senhor não se importa? Ou seja, o Senhor fica aí nessa indiferença. A gente está aqui, a situação está complicada, estamos quase naufragando e o Senhor dorme. Às vezes nós temos essa mesma sensação. Às vezes nós estamos passando por um vendaval e aparentemente nós olhamos para um lado e para o outro e a sensação que nós temos é que Jesus está dormindo. Mas esse fato aqui nos traz uma outra verdade, uma verdade muito profunda, que o fato dele dormir, ele traz para nós uma mensagem muito significativa do que se refere à sua humanidade. Jesus, nesse texto, nós aprendemos dois aspectos muito claros sobre quem ele era como homem, cansado, e aqui ele dorme, e depois, quando ele acorda, a sua atitude e demonstração de poder sobre o mundo natural, sobre a natureza, sobre o vento, sobre o mar. Então Jesus está demonstrando quem de fato aqui ele é. E eu fiquei pensando das lições que nós podemos tirar quando a gente se depara com tempestade. As tempestades na nossa vida, a gente tem falado muito sobre isso, elas têm algumas características, e aqui eu quero citar pelo menos 4 características sobre essas tempestades que nos assolam na nossa caminhada. O primeiro aspecto, a primeira característica dessa tempestade é que elas são inesperadas. Mateus, quando relata esse texto, esse episódio, ele diz que de repente aconteceu uma tempestade. E assim, pelo ambiente, pelo mar, pelo clima, pela situação, de repente essa tempestade aconteceu. É assim na nossa vida, às vezes nós estamos bem, de repente uma notícia, acontece uma coisa e aí as coisas ficam de perna para o ar. As tempestades são inesperadas, elas são perigosas porque sempre trazem danos, perdas, mexem com a gente nos mais diversos aspectos. Elas são incontroláveis porque nós não podemos controlá-las, quando chegam ou o tempo que elas permanecem. Isso foge do nosso controle, mas elas são também uma quarta característica dessas tempestades, é que elas são reveladoras. E aí nós já falamos sobre as revelações do deserto em mensagens anteriores. As tempestades também, elas revelam onde está a nossa fé, em quem nós de fato confiamos. Mas o que eu queria falar sobre o texto são os perigos que nós estamos, esses perigos que nós estamos, digamos assim, vulneráveis quando nós passamos na tempestade. Então eu quero falar de no mínimo 3 perigos aos quais nós somos vulneráveis diante de uma tempestade e que os discípulos enfrentaram isso. Quando nós falamos de tempestade, claro que
é uma situação perigosa, nós corremos o risco, nós temos o perigo do barco afundar, de tantas outras perdas que podem acontecer. Mas eu queria falar de um primeiro perigo que nós corremos quando nós passamos na tempestade. Sabe qual é o perigo? De nós esquecermos da palavra ou da promessa de Jesus para nós em algum momento da nossa vida. Vejam que os discípulos estavam ali com Jesus e no versículo 35, veja só, versículo 35, Jesus disse aos discípulos, quem foi que chamou os discípulos? Quem é que convida os discípulos para uma travessia? Quem foi que convidou-os para atravessarem para a outra margem, para o outro lado? Foi Jesus. Isso é suficiente, isso já seria suficiente para que os discípulos pudessem lembrar que eles não estavam ali pela sua própria vontade, eles não estavam ali pelo seu próprio interesse ou propósito. Jesus os chamara para a travessia. Nós não podemos, na nossa vida, meus amados irmãos, meus queridos, nós não podemos ignorar a palavra, a orientação de Jesus para nós, porque o que ele fala, ele cumpre. Os seus discípulos, quando chamados, Jesus nos chama, quando Jesus nos chama para essa travessia, ele não nos garante, ele não nos isenta passarmos por tribulações ou por dificuldades, mas certamente ele vai nos garantir a vitória para nós chegarmos do outro lado. Os discípulos chegariam ao outro lado, porque quem estava convocando e convidando e dando essa palavra era o próprio Jesus. Lembrar da fala dele teria sido muito oportuno para os discípulos, porque isso os encorajava, isso os fortalecia naquele momento complicado. Aí, o que a gente pode aprender? Que nesse momento de tempestade, nesse momento de adversidade, nós precisamos fazer um resgate em nossa memória daquilo que o Senhor disse, daquilo que Jesus falou ou daquilo que ele prometeu na sua palavra. Você está passando por uma situação difícil? Então esse é o momento de nós nos agarrarmos à palavra de Jesus. Esse é o momento de nós nos voltarmos para as Escrituras Sagradas. Porque o que o Senhor promete, não importa o que aconteça ou o que esteja acontecendo, o que Jesus promete, o que ele disse, ele cumpre. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Então é possível que em um determinado momento, um determinado tempo da nossa caminhada, a gente se esqueça. Então esse é um dos perigos que nós corremos, é de, na tempestade, nós esquecermos do que Jesus disse, da sua palavra ou da sua promessa. Por isso que nós precisamos nos agarrar a essas promessas, porque é fundamental para não nos entregarmos ao medo, ao pânico, ao desespero durante as batalhas da vida. Então, naquele momento, os discípulos tinham esquecido de algo tão fundamental. Firmasse as promessas do Senhor, escute só. Firmasse nas promessas do Senhor, naquilo que Jesus diz, nos traz segurança e tranquilidade, mesmo quando tudo parece desmoronar. Não importa o que esteja ao nosso redor. Você consegue lembrar o que Jesus lhe disse? Tem alguma palavra ou promessa de Jesus para você acerca de sua vida, acerca de você especificamente na palavra do Senhor? Volte-se para isso. Se agarre a essa palavra. Eu penso que os discípulos poderiam ter pensado, peraí, Jesus nos colocou nessa rota, foi Ele que nos colocou aqui no mar, foi Ele que nos chamou para essa caminhada. Vamos confiar que por mais que a situação esteja turbulenta, mas Ele vai nos garantir chegar ao destino certo. Esse foi o primeiro perigo, é o primeiro perigo que nós corremos. O segundo é de nós esquecermos. O segundo perigo que nós podemos enfrentar na nossa ou nas tempestades da vida, é nós esquecermos de que Jesus está conosco, nós esquecemos da sua presença. Veja que interessante, quem era que estava no barco? Estava tendo tribulação, estava tendo tempestade, mas quem era que estava no barco?
qual era a presença, né, que eles poderiam contar ali no barco. Então, se Ele está conosco, por que o medo? Se Ele está conosco, por que o temor, por que o pânico e por que o desespero? A presença dEle, a sua presença nos livra do temor. O que nós precisamos hoje, especificamente, o que eu e você, o que nós precisamos é dessa presença poderosa. O que nós precisamos é da presença de Jesus. Davi, certa vez, ele disse, você conhece muito bem essa citação do Salmo 23, ele disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por que Davi falava isso? Porque a caminhada era fácil, porque ele não ia encontrar dificuldade, porque as coisas poderiam, o caminho seria seguro? Não, sabe por que ele afirmou isso? Ele diz no versículo do Salmo 23, porque tu estás comigo. Em outro momento, mesmo Davi falando lá em 2 Samuel, ele diz, olha, quando Deus está comigo, eu posso enfrentar qualquer exército. Quando Deus está comigo, eu posso saltar qualquer muralha. Então a presença de Deus, ela é importante, ela é fundamental. Nós não podemos esquecer, a luta está grande, mas espera aí, Jesus está com você? O seu barco está balançando e parece que vai afundar, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Jesus está nesse barco? A presença dele é real na sua vida? Moisés, quando estava para liderar o povo, conduzir o povo de Israel por ocasião da escravidão ali no Egito, ele faz um pedido a Deus. Senhor, preciso que o Senhor esteja comigo. Deus diz, olha, o Senhor responde para ele em Êxodo 33, olha, a minha presença vai com você, eu vou lhe garantir vitória. Ele disse, olha, se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. A mesma garantia de vitória o Senhor dá para Josué, que é sucessor de Moisés. Lá em Josué 1, de 5 até 9, o Senhor diz para ele, olha, assim como eu fui com Moisés, serei com você. Garantia de vitória, a presença do Senhor. Quando Gideão foi comissionado para liderar o povo na batalha contra os midianitas, quando Deus chega ali através do anjo para falar com Gideão, qual foi a frase que o Senhor disse para ele? Deus é contigo, o Senhor é contigo, varão valoroso. Isso é o que nós precisamos. A presença de Deus em todos os momentos é nossa âncora, é nosso porto seguro, principalmente quando nós estamos passando por tempestade. Então você não pode esquecer disso. Os discípulos estavam com Jesus no barco, então por isso que ele os exorta, ele diz, vem cá, tem motivo para isso? Tem motivo para o desespero? É como ele diz assim, olha, eu estou no barco, vocês não me conhecem, tu sabe quem eu sou, eu estou no barco. Por mais que o barco esteja a ponto de afundar, de naufragar, mas eu estou no barco, então não tem motivo para desespero, não tem motivo para pânico, para medo. Pelo contrário, olha, vocês poderiam estar dormindo comigo, vocês poderiam estar fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo, porque Ele estava presente. A presença de Deus nos garante livramento, mesmo quando nós passamos pelas águas turbulentas. Eu creio que você lembra desse texto, Isaías capítulo 43, versículos de 1 a 3, o Senhor falando para o povo, falando para a nação, disse, olha, ainda que vocês passem pelas águas turbulentas do mar da vida, pelos rios caudalosos e pelas fornalhas acesas, a minha presença na vida de vocês garantirá a vitória. Vocês terão vitória por causa da minha presença. As águas não vão submergir, vocês não vão se afogar e o fogo não vai queimar vocês. Assim como a presença de Deus garantiu que os leões ficassem de boca fechada quando Daniel foi colocado na cova, assim como a presença de Deus protegeu os Sadraque, Mesaque e Abednego quando foram lançados naquela fornalha, foi a presença do Senhor. Nós temos uma promessa maravilhosa, final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Jesus disse, estou convosco todos os dias, o que nós mais queremos? É disso que eu preciso, é disso que você precisa, nós precisamos dessa presença. Essa presença nos garante vitória, essa presença nos garante chegar ao destino certo, mesmo que com tribulações, mesmo que o mar esteja agitado, mas se o Senhor está conosco, nós chegaremos ao lugar certo.
Aí nós temos aqui os discípulos, o texto diz que os discípulos chegaram para Jesus, ali atordoados, né, desesperados, em pânico, e fizeram aquela pergunta para ele. A gente pode perceber que o medo dominou o coração dos discípulos e o problema aqui já não era a situação, mas era algo que estava no coração deles. A incredulidade os incendiou, e quando a incredulidade envolve o nosso coração, a gente começa a esquecer das coisas. Nós esquecemos do que Jesus disse, nós esquecemos da sua presença, que ela é suficiente, né? E nós ficamos nesse desespero, nós ficamos nesse pânico, nesse medo todo. Eu queria perguntar, Jesus está com você? Você tem certeza da presença de Jesus? Pô, cara, se Jesus está com você, você pode dormir, tá? Se Jesus está com você, você pode descansar. Ah, pastor, mas o vento está forte, né? O mar está bravio, as ondas estão muito altas. Jesus está com você? Descansa teu coração. Pede o travesseiro, pega esse travesseiro de Jesus emprestado. Jesus, deixa eu encostar a minha cabeça aqui também. Descansa. Isso demonstra segurança, demonstra confiança. Com certeza, se Ele está no barco, Ele vai nos conduzir ao porto seguro em qualquer momento. Sua presença é garantia absoluta de que o barco não vai afundar. Em barco que Jesus está presente, o destino é certo. Mesmo que as ondas se agitem, né, o vento sopre, as dificuldades cheguem, mas com certeza o seu destino não será o naufrágio. Com Ele em nosso meio, nós não precisamos ter medo. Então esse é o segundo perigo. Primeiro perigo que nós corremos de esquecer o que Jesus disse, esquecer a sua palavra. O segundo é nós esquecermos da sua presença. Peraí, Ele está conosco. E o terceiro perigo que nós corremos é de esquecer que Ele tem poder. Você sabia que Jesus tem poder? Você sabia, você que me assiste, você que está aí ouvindo esta palavra, você sabia que Jesus tem poder? Pois é, os discípulos esqueceram disso, e olha que eles experimentaram, eles testemunharam muitos milagres. Eles vêm numa caminhada com Jesus, onde eles viram a realização de diversos milagres. Só que de repente eles esqueceram. Talvez eles pensassem assim: não, Jesus ele ressuscitou morto, Jesus ele curou o enfermo, ele curou o leproso, Jesus ele expulsou o demônio, ele tem poder para perdoar pecado. Mas espera aí, não, para repreender o vento, para mandar o mar se aquietar, não, esse aí, esse poder. Muitas vezes nós pensamos assim. Nós achamos que o poder de Jesus é limitado, como se Ele não tivesse poder para fazer cessar a tempestade na nossa vida. Não estamos fazendo nós a mesma coisa, assim como os discípulos? Quantos milagres Jesus já operou em nosso meio? Nós já vimos a demonstração do seu poder, e nesse momento a gente esquece. Será que Ele não poderia fazer mais um milagre? Será que Ele não poderia acalmar essa turbulência que nós estamos enfrentando? Claro que sim. Ele tem poder para fazer todas as coisas que desejar, segundo sua vontade, segundo seu propósito, o propósito do Pai. Aquele que estava no barco com os discípulos é o Criador da natureza. As leis da natureza estão em suas mãos. Ele controla o universo. A natureza ouve a sua voz e lhe obedece. Ele havia revelado o seu poder para os discípulos, curando os enfermos, expulsando demônios, como eu disse em outros momentos. E eu quero dizer para você, segundo a carta aos Hebreus, o autor diz que Jesus ele é o mesmo hoje, ontem e será. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo. Ele é imutável, ele continua com o mesmo poder. O mesmo Jesus que operou prodígios, sinais no passado é o mesmo, porque Ele é Deus. Ele tem poder, e essa experiência aqui nos traz essa mensagem. Ele tem poder sim para fazer com que o vento se aquiete. Ele tem poder para fazer com que o mar lhe obedeça e as coisas fiquem todas calmas.
Ele continua com o mesmo poder para repreender os problemas que nos cercam, as enfermidades que nos assolam, a crise que nos inquieta e as aflições que nos oprimem. Ele é o Jesus todo, ele tem poder, ele pode fazer aquilo que ele quer na minha e na sua vida. Podemos ver que muitas vezes a tempestade mais perigosa que nos assola, aqui nesse texto, não é aquela que levanta os ventos, que agita o mar e balança o barco. Sabe qual é? É a tempestade do medo e da incredulidade em nosso coração. É com essa aí que a gente precisa se preocupar. Nosso maior problema necessariamente não está ao nosso redor, mas está dentro de nós. A incredulidade na vida dos discípulos ali incendiou seus corações e eles esqueceram do que Jesus havia falado. Esqueceram de uma orientação e de uma palavra de Jesus, que eles estavam ali porque Jesus os conduzia. Eles esqueceram da presença de Jesus com eles e eles esqueceram de que Jesus tinha poder para fazer com que aquela tempestade cessasse. Sabe por que isso aconteceu? Por causa da incredulidade. Mesmo o autor da carta aos Hebreus, ele diz que nós devemos ter muito cuidado com o coração perverso de incredulidade. Como nós precisamos cuidar do nosso coração, como esse continua sendo ainda o nosso problema. Tantas coisas que o Senhor já operou, tantas coisas que o Senhor já fez, e nesse momento, por causa da incredulidade, o que foi que os discípulos fizeram com Jesus? Questionaram. Jesus, você não se importa. Não, Jesus não se importa com a gente. Quantas vezes nós não estamos questionando Deus? Quantas vezes nós não estamos questionando o Senhor porque nós não estamos vendo um agir, nós não estamos vendo. O fato de eu não ver, o fato de você não ver, não quer dizer que o Senhor não esteja trabalhando. O Senhor trabalha o tempo todo, do jeito dele, no modo dele, no tempo dele. Ele sabia qual era a hora de aquietar o mar. Ele sabe qual é a hora de aquietar o mar e o vento na nossa vida. Ele sabe qual é a hora de aquietar a tribulação na nossa casa. Ele sabe. O que nós precisamos é confiar nele. Todo aquele tempo de convivência, Jesus diz: vem cá, vocês, por que vocês estão com medo? Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não sabem quem eu sou? A palavra que eu dei para nós irmos para outra banda, a minha presença no barco, que é garantia de vitória, o que eu posso fazer, vocês ainda não acreditaram nisso? Você que me escuta, você que está assistindo essa mensagem, você acredita que Jesus pode fazer isso? Você acredita que Ele pode mudar essa situação? Guarde seu coração da incredulidade. Não permita que a falta de fé incendeie, inunde o seu coração, ao ponto de você esquecer isso. Quantos milagres você já testemunhou que o Senhor fez? Você mesmo já experimentou na sua vida ou na vida de outras pessoas? A presença de Jesus na nossa vida, ou em nossa casa, ou em alguns momentos que nós já testemunhamos, e o poder que Ele tem, nós não podemos esquecer disso. A pergunta que os discípulos fazem para Jesus, ela tem uma raiz da incredulidade, na falta de fé. O contexto nos mostra que Jesus, Ele é Senhor sobre cada circunstância e o vencedor dos inimigos que nos cercam. Vitória sobre os perigos, sobre os demônios, sobre a enfermidade e sobre a morte. Nós precisamos entender que a intervenção do Senhor, a intervenção de Jesus, às vezes, acontece quando todos os nossos recursos, quando todos os recursos humanos se acabam. Muitas vezes Ele permite que a situação se agrave, exatamente para que ali seja uma oportunidade, uma excelente oportunidade dele exercitar, executar, dele cumprir o seu plano e declarar uma palavra de poder e a situação ser mudada. Ele sabia que a tempestade viria. Por isso conduz os discípulos por aquele caminho, aquele mar, aquela hora. Por quê? E ele sabia qual era a hora de intervir. Ele sabe qual vai ser a hora, ele sabe qual será a hora de intervir na sua vida. O que nós precisamos é tão somente confiar.
O que eu e você precisamos fazer hoje é descansar o nosso coração. O que eu e você precisamos fazer é confiar nele. Por isso, da importância, nós falamos anteriormente na mensagem passada sobre a confissão gloriosa. Por isso que nós precisamos saber quem é Jesus, por isso que eu convido você, para que você se esmere, para que você debruce, para que você mergulhe no conhecimento da pessoa de Jesus. Nós precisamos conhecê-lo como ele é, o Cristo, o Messias, o enviado. Os discípulos, depois dessa experiência, eles ficaram perplexos, eles ficaram apavorados, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é essa pessoa? Nós precisamos conhecer Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus, não importa a situação, nós sabemos que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Nós sabemos que a sua presença, onde Ele está, Ele nos garante vitória. E quando nós conhecemos Jesus, nós sabemos que Ele tem poder para intervir na hora que Ele quiser, na hora que Ele achar necessário, segundo o seu propósito, porque Ele não faz as coisas segundo a nossa ação. Ele faz tudo segundo o que Ele planeja. Então, meus amados, as tempestades são permitidas, as provas vêm, a gente sabe disso, mas elas não vêm para nos destruir, mas sim tão somente para nos fortalecer, para nos fazer amadurecer, para nos fazer crescer. Como teria sido diferente para os discípulos nessa passagem, se eles não tivessem esquecido dessas coisas, se eles não tivessem caído nesses 3 perigos que eu e você precisamos evitar, se eles tivessem ficado antenados. Espera aí, nós estamos aqui porque Jesus mandou. Nós estamos seguindo aqui uma estrada, nós estamos numa rota, nós estamos na direção dele, nós estamos sob uma orientação dele, isso é essencial. Se você está sob uma direção, uma orientação, uma palavra de Jesus, descansa o teu coração, ainda que a tempestade permaneça, mas aquieta o teu coração. A presença de Jesus na nossa vida traz sossego, traz paz, faz com que o nosso coração se aquiete, a nossa alma fique quieta. A presença dele nos garante isso. Como seria importante para todos nós se ao passarmos por essas tempestades, seja de qual nível for, a gente viesse se lembrar de suas promessas, de sua presença e de que ele tem poder sobre toda e qualquer circunstância que venha nos assolar. É isso que Jesus espera de nós. Era isso que Jesus esperava dos seus discípulos. Era isso que ele esperava deles, que eles tivessem confiança, que eles acreditassem que ele estava ali, e se ele estava ali, ele se responsabilizaria por toda aquela situação. Que creiamos que ele é fiel para cumprir as suas promessas, que a sua presença é garantia de vitória e de paz e sossego, mesmo em meio às lutas, e que ele é poderoso para agir. Ele continua operando, ele pode fazer milagres, ele age de maneira natural e sobrenatural, porque ele é Deus. Que ele nos ajude a nos livrarmos desses terríveis perigos e criamos, ao passarmos por tempestades, ao longo da nossa caminhada, a nossa atitude seja de confiança. Jesus dormia para trazer para nós um grande ensinamento, que é possível, mesmo quando tudo está de perna para o ar, com a sua palavra, com a sua presença e confiando no seu poder, nós podemos aquietar, nós podemos até descansar em qualquer circunstância, por mais difícil que seja. Como tem sido a sua vida ao longo de toda essa situação? Talvez hoje você não esteja passando por tempestade. Talvez hoje você não esteja enfrentando nenhuma situação difícil, é possível sim. Mas pode ser que amanhã, não sei, como as tempestades são inesperadas, pode ser que eu ou você amanhã a gente venha enfrentar. Mas não vamos esquecer, não vamos correr o perigo, não vamos entrar nessa situação de esquecer de sua palavra, porque ele é fiel para cumprir. Não vamos cair no perigo de esquecer de que ele está conosco, ele está conosco. Essa é uma verdade, esse é um pilar, é uma base que eu e você precisamos. Se você não tem certeza que Jesus, aproveite agora. Convide Jesus para entrar no seu coração, arrependa-se dos seus pecados. A presença dele é garantia de vitória, não só a vida, a maior vitória que Jesus nos traz não é aquietar o mar, não é fazer com que o vento se acalme, fazer com que o barco fique tranquilo, não.
A maior vitória é o perdão dos nossos pecados, é nós termos o nosso nome escrito no livro da vida, é nós morarmos eternamente com o Senhor. E você, arrependa-se dos seus pecados. Se você não tem certeza da presença de Jesus em seu coração, em sua vida, busque hoje, aproveite o momento, convide, diga: Jesus, entra no meu coração. Eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que o Senhor é Deus, o Senhor é o Messias, é o ungido, é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, é o Deus Todo-Poderoso, Jesus é Deus. Renda-se a Ele, entregue seu coração a Ele e com certeza você chegará ao destino mais glorioso que o Senhor preparou para aqueles que creem nele, que é a vida eterna. Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por essas revelações a partir desse texto, que possamos em todo o tempo olhar para o Senhor, confiar na Tua promessa, nas Tuas palavras, acreditar que o Senhor está conosco e confiar nessa presença e crer que o Senhor é poderoso para intervir em toda e qualquer situação que a gente vem enfrentar. Eu oro pelos meus irmãos, pela igreja, pela Pibicrato, que o Senhor continue com suas mãos estendidas sobre nós, nos fortalecendo na caminhada, nos ajudando, Pai, a cada dia a termos um coração que descansa e que confia verdadeiramente em Ti. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Filho Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, sobre toda a sua família hoje, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique com Deus.